Bom dia, nono ano. Tudo bem? Como é que tá aí? Muito frio? Vamos para a aula. Hoje veremos então a revisão do módulo 3. Podemos resumir todo o conhecimento do módulo 3 na filosofia dos pensadores pré-socráticos. Bom, quem foram eles? Eles estudaram a origem do universo e de todas as coisas. Havia duas correntes de pensadores: os que adotavam a physis e os que adotavam a arche. Physis eram aqueles pensadores que estudavam os fenômenos da natureza: vento, sol, chuva, inundação, seca, e tentavam explicar por que esses fenômenos ocorriam. E a corrente arche, que deu origem à ciência arqueologia. Esses estudavam a origem do homem e do mundo. De onde o homem veio? Como o homem habitou e chegou ao mundo? Qual a origem do mundo? Como o mundo se formou? Essas ciências ainda existem até hoje, claro, com outros nomes. Nesta época, os filósofos pré-socráticos, que viveram antes e, enquanto Sócrates era vivo, eles conviveram com Sócrates também, alguns deles. Outros nasceram e viveram antes de Sócrates. Como foi Platão que escreveu todos os ensinamentos de Sócrates, já que Sócrates, considerado o maior filósofo da história, não sabia escrever, ele era apenas um grande orador, mas era praticamente analfabeto. Incrível isso, né? Essa filosofia de Sócrates, talvez por isso ela tenha sido tão famosa, porque ele conseguia traduzir de um jeito simples, sem ficar usando palavras muito elaboradas, já que ele era uma pessoa simples. Esses filósofos pré-socráticos estudaram a natureza e o homem, enquanto de Sócrates para frente começou-se a estudar realmente o homem, o pensamento humano, a filosofia que o homem criava. Retornando um pouquinho, os filósofos pré-socráticos, então, seu objeto principal de estudo era a origem do homem da natureza. A grande diferenciação desses pensadores é que eles desenvolveram o pensamento lógico, afastando os gregos daquelas teorias mitológicas do universo. Lembra de Zeus, da formação do universo? Tudo aquilo foi deixado para trás, e agora os pensadores gregos trazem uma nova explicação, uma explicação baseada na razão. A principal preocupação desses pensadores era entender quais elementos deram origem a todas as coisas. Então, para eles, o que deu origem à água? O que deu origem ao ar? O que dava origem ao fogo? Começaram a estudar essas coisas básicas. Hoje, para nós nem pensamos mais sobre isso. Mas naquela época foi preciso redefinir tudo, já que precisavam afastar tudo das origens mitológicas. Chegou um tempo que ninguém mais acreditava nesses deuses, nessas coisas fantasiosas, semideuses, heróis. Eles queriam explicações mais racionais para tudo. No slide a seguir, nós vamos ver quatro desses principais filósofos pré-socráticos. Trouxe para vocês, então, quatro dos maiores filósofos pré-socráticos. Existem vários outros que também guardam a sua importância, mas separei esses para a explicação não ficar longa demais, nem enfadonha demais. Como vocês viram com o professor de geografia e talvez até com o professor de história, naquela época as pessoas não tinham um sobrenome conhecido. Era o primeiro nome e a região de onde ele vinha. Normalmente, não, vocês estão vendo o slide que eu coloquei Tales, vírgula de Mileto. Essa vírgula não existe. Tá? Eu coloquei para que vocês compreendam bem claramente de que não trata-se do sobrenome de Tales, mas de onde ele veio. Creio que assim fique mais inteligível. Comecemos então com Tales. Tales, de onde?
de Mileto. Mileto era uma cidade-estado grega. Os gregos conquistaram quase toda a Europa e uma boa parte da África e transformaram em cidades-estado. O que eram cidades-estado? Eram cidades governadas autonomamente. Cada cidade fazia suas leis, suas regras e tinha os seus próprios governantes. No entanto, todos eles submetidos ao poder central da Grécia. Eram as cidades-estado. Cada uma dessas cidades, onde esses 4 pensadores nasceram, era uma cidade-estado. Então, Tales de Mileto. Ele pesquisou e disse que a água era a origem de todas as coisas. Tales viajou muito, conheceu toda a região grega. No Egito, quando ele se deparou com o Nilo, maior rio do mundo, ele percebeu a importância da água para os povos e para as culturas. Quando ele volta à Grécia, ele desenvolve a ideia de que a água compõe todos os seres vivos, sendo por isso o elemento fundamental do universo. E ele não está muito longe da verdade. E olha, 624 a.C., mais de 2.000 anos atrás. Na verdade, 2.600 e quase 40 anos atrás. Sem nenhum microscópio, sem nenhum laboratório, nada, ele apenas observando a natureza, ele viu que a água compunha todos os seres vivos. E compõe mesmo. Nós, seres humanos, somos formados 65% de água. Essa é uma descoberta da ciência recente. Mas ele viu que quando o animal ou nós morríamos, nós perdíamos água, ou vegetal também. Então ele falou, opa, então todos os seres vivos contêm água. Então a água deve ser a coisa mais importante, porque se nós ficarmos com sede, nós morremos de sede. Para morrer de fome demora muito mais do que para morrer de sede. Então Tales de Mileto desenvolve essa teoria de que a água era a origem de todas as coisas. Heráclito. Para Heráclito, o fogo é o elemento primordial, e não a água, como dizia Tales. Heráclito percebe que o fogo é um elemento transformador. Segundo a teoria dele, tudo vem do fogo, e o fogo transforma e reduz tudo, sendo para ele o elemento mais importante do universo. O fogo é mutável, ou seja, sempre muda. Ele consome a si mesmo, representando que o pensamento, nada no pensamento é permanente. Na vida tudo flui, tudo muda, inclusive nós mesmos. É dele a frase: é impossível banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois nem o rio e nem você são os mesmos neste segundo momento. Percebe o alcance desse pensamento? A lei da evolução, do crescimento e da transformação, onde nós e tudo no universo mudamos constantemente. As folhas que caem das árvores no inverno, nossos cabelos que nascem, crescem, as estrelas que surgem e desaparecem, tudo é movimento. Quando Heráclito diz essa frase, ele quer dizer que nós e o universo nunca permanecemos. Nós mudamos constantemente. É uma conclusão incrível para quem viveu mais de 2.500 anos atrás. Pitágoras. Talvez você conheça e já tenha associado diretamente Pitágoras à matemática, mas ele tinha muitas outras qualidades. Ele foi o criador dos termos. A matemática já existia, a filosofia já existia, mas não eram chamadas essas ciências por esses nomes. Foi Pitágoras que inventou o termo matemática e filosofia. Foi um dos maiores pensadores de todos os tempos. Sua contribuição para a música também é grandiosa. Pitágoras afirmava que a matemática era a linguagem divina e os números podiam explicar tudo. Suas ideias eram tão revolucionárias que o levaram a ser perseguido, fazendo com que ele mudasse de cidade em cidade-estado
fugindo da morte. E com essas fugas e andanças, ele adquiriu muito conhecimento. Ele aplicou suas ideias a todos os ramos do saber. A ciência, a natureza, política, religião. Quando Pitágoras viveu no Egito, mais um, além de Tales, Pitágoras também. Quando Pitágoras viveu no Egito, ele se impressionou tanto com as pirâmides que ele desenvolveu o Teorema de Pitágoras. Esse teorema matemático que você já estudou leva em conta os catetos e a hipotenusa, ou seja, os lados do triângulo retângulo. Por último, gostaria de ressaltar a figura de Demócrito. Demócrito é tão importante que ele criou a teoria do átomo em 460 a.C., sem poder provar nada. Apenas com o pensamento, ele foi dividindo coisas, uma pedra, uma madeira, um pedaço de galho, e viu que chegava a um ponto que não era possível dividir mais. Ficava invisível aos olhos nus, mas ainda assim ele dizia: poxa, será que é possível dividir isso ainda mais? Bom, se chegou num ponto em que o homem não enxerga mais, isso é um átomo. O átomo, como conhecemos hoje, é um conceito bem diferente do que daquela época. Átomo, para ele, para Demócrito, era a menor partícula de todas as coisas. Então ele chegou à conclusão, naquela época, que o átomo faria parte de todas as coisas, sendo possível dividir tudo até a menor partícula, que ele deu o nome de átomo. Essa ideia foi tão incrível que só 2000 anos depois, em 1661, um cientista irlandês chamado Robert Boyle desenvolveu a teoria atômica, demonstrando que o pensamento de Demócrito estava correto. Hoje, nós sabemos que o átomo não é a menor partícula da matéria. O filósofo e matemático Pitágoras realizou a primeira experiência registrada na história da ciência. Pitágoras construiu um instrumento composto por uma única corda estendida, que poderia ser pressionada em lugares calculados, e assim geravam sons que mantinham relações aritméticas. Para entender isso melhor, observe a sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E perceba que cada número é obtido acrescentando 1 ao número anterior. Mas as notas obtidas à maneira pitagórica, geradas por relações aritméticas, produzem a cada oitava não as mesmas notas da primeira, mas outras, sutilmente desiguais. Essa diferença faz com que cada novo conjunto de notas seja diferente do primeiro. Se pensarmos em um esquema para representar esse fenômeno sonoro, as escalas pitagóricas geram não um círculo, mas sim uma espiral de notas. A música produzida por Bach e outros músicos de sua época, por se utilizar dos acordes, que são notas tocadas simultaneamente, precisava de uma mesma afinação em todas as oitavas, para que não se tivesse a impressão de desafinação. Para isso, os músicos como Bach e posteriormente os inventores do piano optaram por dividir a escala não de maneira aritmética, mas sim geométrica ou logarítmica. Na prática, a nova escala divide a pequena diferença existente entre, por exemplo, o dó de uma oitava e o dó da seguinte, entre todas as notas da escala. A escala temperada, dessa maneira, altera sutilmente todas as notas, criando sons não naturais. Gera, porém, uma escala circular, em que o fim de uma oitava coincide com o início da outra.
e assim é mais adequada à música da época de... Sei que vocês não fazem isso, mas essas dicas valem para todas as matérias, para todas as tarefas. Não copie exatamente como está na internet quando você fizer uma pesquisa. Dê uma caprichada na letra. Mande uma foto bem tirada. O professor precisa entender o que você quis dizer, a sua letra, a sua foto. Não mande aquela foto escura com a luz apagada. Nem a foto de lado que o professor tem que ficar virando o celular, virando a tela. Você não gosta de receber a foto assim? Por que você mandaria para o professor, não é mesmo? E o mais importante, quando você fizer uma pesquisa ou der uma resposta, você tem que citar a fonte de pesquisa. De onde você tirou? Algumas respostas são pessoais, ok, você pode tirar do seu pensamento, mas a maioria delas, lembre-se, vale para todas as matérias isso. A maioria dessas questões você tira de algum livro, de algum site. Então você tem que citar a fonte. Por exemplo, se eu acho uma informação sobre filosofia, onde que eu achei? Essa resposta da questão número X eu tirei do canal Conhecimentos da Humanidade. E o site completo, porque o professor vai verificar, é tal. E aí você copia o endereço que está na barra. Essas regras que eu acabei de passar, você já pode utilizar na nossa tarefinha de hoje. Você vai pesquisar a vida e a obra de algum filósofo pré-socrático e contar para mim. Há muitos outros além desses 4 que eu citei. Quanto mais você pesquisar, mais você vai aprender. Lembrando que esses filósofos caem no Enem. Então capricha. É você que está aprendendo, é o seu estudo que está em jogo. O professor já sabe essa matéria. Então, procure estudar para aprender, e não apenas para se livrar da tarefa. Já conversamos sobre isso. Um abraço para vocês e até a semana que vem.